No último vídeo de hoje, a gente vai ver a sexta aumentada e a substituição ao trítono, ou substituição pelo trítono. Então a gente tem aí na tela uma progressão básica 2, 5, 1, escrita na mão direita apenas com terça e sétima e em Dó maior. A gente teria os 2 de Dó, o 5 e o 1. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai manter essa estrutura da mão direita absolutamente intacta. E a gente vai substituir a tônica do acorde do quinto grau por uma outra nota à distância de um trítono dela. Então, ó, estrutura mantida e substituição ao trítono. A nota que está à distância de um trítono do Sol é o Ré bemol. Refletindo que o Ré bemol está um semitom acima do Dó, que é a tônica onde normalmente o Sol resolve. Então a gente poderia inclusive contextualizar isso como o Ré, Ré bemol, Dó como uma nota de passagem, mesmo se estivesse, por exemplo, com baixo no Fá, saltar para o Ré bemol e resolver no Dó, a gente tem uma pojatura, né? Então, melodicamente é muito facilmente contextualizado porque esse Ré bemol resolve no Dó. Então vamos ouvir o resultado. Aqui a gente tem o 2, 5, 1. E agora a gente tem o 2, a substituição ao trítono e o 1. É importante observar que a estrutura da mão direita ficou intacta, só que quando eu estou tocando o Sol no baixo, o Fá é a sétima, o Si é a terça. Quando eu substituo ao trítono, eu crio um acorde de Ré bemol. O Fá, que era a sétima de Sol, passa a ser a terça. E o Si passa a ser uma sexta aumentada. Então a gente tem aí o acorde de sexta aumentada que resolve do mesmo jeito. A gente tem aquela resolução da sexta, numa sexta aumentada, numa oitava. A mesma coisa pode ser feita na tonalidade menor. Eu tenho 2, 5 e o 1 menor. Eu mantenho a estrutura de terça e sétima da mão direita do quinto grau e substituo a tônica desse acorde por uma nota à distância de um trítono, ou seja, o Sol vira Ré bemol. E eu resolvo no Dó menor ao invés do Dó maior. Eu tenho uma substituição ao trítono do quinto grau da tonalidade. Agora a gente tem um exemplo em Ré maior. Então eu tenho o 2, que é o Mi menor, o Lá7, o Ré. E aí o que eu vou fazer? Eu vou manter a estrutura do Lá7 e vou substituir a tônica desse Lá por uma nota à distância de um trítono. Então eu tenho Mi menor, eu tenho Lá7 e o Ré. Agora o que eu vou fazer? Eu toco o Mi menor, substituo o Lá do Lá7 por uma tônica a um trítono de distância dela, ou seja, o Mi bemol, e eu resolvo no Ré. Se a gente analisar essa estrutura no Mi bemol, olha só, quando a gente tinha um Lá, o Sol era sétima e o Dó sustenido, terça. Quando eu substituo, o Sol passa a ser terça e o Dó sustenido é a sexta aumentada ou a sétima desse acorde e eu tenho aquela resolução. Se eu posso fazer em maior, eu posso fazer em menor. Mesmo procedimento, mantém a estrutura da mão direita, substitui a tônica do quinto grau por uma nota à distância de um trítono. Substituindo. Então eu tenho aí a substituição ao trítono do quinto grau da tonalidade. A dominante, ela virou, que era 5, virou um TS5, ou seja, uma substituição pelo trítono do quinto grau. A gente fez isso
é exclusivamente no quinto grau da tonalidade. Mas se a gente pode fazer isso no quinto, a gente pode fazer sem qualquer dominante secundária da tonalidade do mesmo jeito. Então a gente tem aí na tela todos os acordes diatônicos de Dó maior. A gente começa com Dó, depois a gente salta para o sexto grau e vai descendo por grau conjunto até chegar no Dó de novo, né? Cheio de paralelismos, a gente vai ver que isso não é um problema. O primeiro passo que a gente vai fazer é o quê? Acrescentar dominantes secundárias antes de cada um desses acordes. E a gente vai se ater nesse momento ainda usando apenas estruturas de tônica, terça e sétima para facilitar a visualização da essência do acorde. Então eu pego o Mi com sétima, que resolve no Lá. Resolveu no Lá. Agora eu vou colocar um Ré7, que resolve no Sol. E agora o Dó7, que resolve no Fá. O Si7, que resolve no Mi. O Lá7, que resolve no Ré. E o Sol7, que resolve no Dó. Então isso essencialmente como a gente já sabe, o ciclo de quintas. 3, 6, 2, 5, 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. A gente tem o ciclo de quintas aí, nada mais do que isso. O que a gente vai fazer com esse ciclo de quintas? A gente vai pegar todas as tônicas dessas dominantes secundárias e substituir por uma nota à distância de um trítono, mantendo a estrutura da mão direita intacta. Então, ó, eu tenho a progressão original aí por grau conjunto descendente, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Num primeiro momento, eu colocaria um Mi7 antes do Lá, como a gente já viu. Só que eu vou utilizar a mesma estrutura na mão direita, mas eu vou substituir esse Mi por uma nota à distância de um trítono, que é o Si bemol, que está um semitom acima do Lá. Então, ó, o resultado seria Dó. Então percebe o seguinte, apesar de toda essa teoria por detrás, o que a gente está fazendo? A gente está criando dominantes um semitom acima do ponto de chegada. O acorde de sexta aumentada, como a gente lembra lá no primeiro vídeo, era uma dominante um semitom acima do quinto grau. Agora, quando a gente quer pegar dominantes secundárias e substituir ao trítono, a gente tem esse acorde que é uma sexta aumentada por substituição ao trítono, que na música popular a gente chama de sub-5. E aqui eu estou chamando de TS, porque substituição ao trítono. Então, o Mi era o terceiro grau. O que eu tenho agora é o TS3, esse Si bemol com sétima. No fundo, ele é o Mi disfarçado por causa dessa modificação, dessa substituição ao trítono. O próximo acorde seria um Ré7 resolvendo no Sol. Eu substituo ao trítono, criando um Lá bemol com sétima ou com sexta aumentado, que resolve no Sol. O resultado é nada mais do que uma dominante, um semitom acima, agora do quinto grau. Então essa seria a original, né? E a gente está chamando ela aí de TS2. Nesse contexto, tanto faz, não precisa chamar de francesa, germânica. A gente sabe do que se trata se a gente fala TS2 aqui. A dominante que resolve no Fá seria o 1 alterado. Então a gente vai pegar essa estrutura de sexta, terça e sétima, substituir a tônica desse acorde ao trítono e gerar um Sol bemol com sétima ou sexta aumentada, que resolve um semitom abaixo no Fá. O Si com sétima, que resolveria no Mi, substituído ao trítono, vira
um Fá com sétima ou um Fá com sexta aumentada, que resolve no mesmo Mi, ou seja, uma dominante, um semitom acima. O Lá7, que resolve no Ré, vira agora um Ré bemol 7, porque eu substituí essa tônica pelo trítono, resolvo no Ré. E o Sol 7, que a gente já viu, vira um Ré bemol 7. Então, finalizando, apesar de toda a teoria da origem, veio da escala menor, melódica, descendente, regra da oitava, tudo isso, etc. e tal, o que a gente tem essencialmente é uma dominante resolvendo um semitom abaixo. Se a dominante resolveu um semitom abaixo, ela é um acorde de sexta aumentada. É só isso. Achou uma dominante, ela resolveu um semitom abaixo, aquilo era um acorde de sexta aumentada. Se ela resolveu um semitom abaixo na dominante da tonalidade, ou seja, no quinto grau da tonalidade, ela é o acorde de sexta aumentada autêntico. Se ela não resolveu no quinto grau, ela resolveu em qualquer outro grau diatônico, ela é uma dominante por substituição ao trítono, que gera também uma sexta aumentada, como a gente viu.